Boa tarde a todos. Obviamente, em primeiro lugar, gostava de agradecer à Ordem dos Economistas, à Delegação da Madeira, pelo convite para participar neste evento. Se eu bem me lembro, já é a segunda vez que participo aqui. Há muito tempo que estive cá também numa outra edição e é sempre com muito gosto que venho aqui à Madeira, e particularmente neste caso para falar para partilhar convosco alguns pensamentos acerca daquilo que é o negócio do golfe e particularmente o negócio do golfe turístico. Eu confesso que tive alguma dificuldade em tentar encontrar aqui alguns pontos de generalização, porque o golfe, e particularmente o golfe turístico, é um tipo de atividade que depende muito de um conjunto de circunstâncias e de um conjunto de situações, e particularmente das localizações. E, consequentemente, há muitas coisas diferentes que acontecem em relação às empresas, aos negócios, à importância da relação dos campos de golfe com outras atividades, nomeadamente com a hospitality, e, portanto, tentei fazer aqui um resumo, tornar-se um pouco compreensível aquilo que são os aspectos e as mensagens principais que eu julgo que seria de interesse passar, e é isso que tentarei fazer. Portanto, em primeiro lugar, dizer-vos que há várias tipologias de campos. Há campos e academias públicas, campos e academias de clube, que não vou perder muito tempo aqui a discutir questões de rentabilidade, porque normalmente a questão aqui que se coloca para esse tipo de campos é como compensar ou como obter alguma receita para compensar os custos da manutenção dos campos. E, portanto, do ponto de vista do investimento e exploração, são situações que diria que têm menos interesse para serem discutidas do que aquilo que eu chamo os campos privados, ou seja, os pay and play courses, e que aí já têm diversas diferenças, ou algumas diferenças substanciais. Num primeiro caso, quando a exploração comercial dos mesmos é aquilo que eu chamo em standalone, ou seja, o campo de golfe em si é a principal área de atividade, a principal área de negócio, e, consequentemente, a rentabilidade é medida em função daquilo que é a remuneração do investimento que foi feito para a construção e exploração do campo de golfe. Depois há uma exploração comercial preferencialmente associada ao negócio da imobiliária, da hospitality, melhor dizendo, ou seja, há vários grupos ou várias empresas que têm hotéis e, complementarmente, têm campos de golfe. O caso do Grupo Pestana, o caso do nosso Grupo de Dom Pedro são casos desse género. Aliás, o Grupo de Dom Pedro comprou e fez um investimento significativo na compra dos 5 campos de golfe de Vila Moura, basicamente porque considerou que, estrategicamente, era muito importante fazer a integração, em termos de negócio, da atividade do hospitality com a atividade do golfe. Há campos de golfe cuja exploração comercial é perfeitamente associada ao negócio da imobiliária de lazer, primeira e segunda residência, e depois há alguns campos que têm aquilo que eu chamaria uma exploração comercial mista, ou seja, os resorts turísticos, que são montados de alguma maneira, a ter uma parte do retorno que está associado à imobiliária e outra parte do retorno associado à exploração conjunta com hotéis ou outro tipo de alojamento turístico que eventualmente venha a existir. Em termos de investimento, primeira coisa, o investimento em golfe é um investimento sempre avultado. É um investimento à cabeça muito elevado e é um investimento que tem um prazo de payback muito alargado. Diremos que não é uma situação que um investidor normal tem que pensar muito bem, estudar muito bem, e há um conjunto de items que têm que ser vistos, que também são comuns àquilo que acontece para outros investimentos na área da hospitality em geral e do turismo em geral, mas no caso dos campos de golfe é particularmente importante. O objetivo e o modelo de negócio associado, que falámos ali há pouco, a questão do custo de aquisição do terreno e particularmente associada à localização. Costuma-se dizer que na hospitality, nos hotéis, etc., a primeira questão é a localização, a segunda é a localização, a terceira é a localização. Nos campos de golfe, basicamente, é a mesma coisa. Ou seja,
campos de golfe que estão fora dos circuitos normais de acesso de clientes turistas de golfe têm muito mais dificuldade de serem rentabilizados do que aqueles que ficam dentro dos circuitos e nos destinos e, consequentemente, há um conjunto de aspectos que têm que ser postos em equação. Um campo de golfe, normalmente 18 buracos, necessita de 40 hectares de terreno, 60 hectares de terreno, 80 hectares de terreno, dependendo do modelo de campo de golfe que se pretenda construir e, consequentemente, quando se pretende adquirir um terreno deste tipo, com estas características, é preciso ponderar muito bem os custos de partida e depois o próprio custo de construção. O custo de elaboração de um projeto de arquitetura e desenho. Para vos dar uma ordem de grandeza, hoje um grande arquiteto de golfe americano, ou mesmo europeu, pode facilmente pagar-se a 5 milhões de euros por fazer um projeto de arquitetura para um Championship Course. Normalmente andam à volta de 1 milhão, 1 milhão e meio, nunca antes fora disso. E depois com a particularidade que para ele assinar o campo tem que se fazer rigorosamente aquilo que ele pretende, que é uma coisa relativamente complicada quando a exigência é muito grande. Depois o custo de construção do campo e das instalações complementares. Portanto, é muito comum que há uma grande necessidade de movimentar terrenos, fazer lagos, fazer uma série de instalações que tornam, de facto, este investimento muito elevado. O custo das bombas de rega e do equipamento de manutenção, só em equipamento de manutenção, normalmente ele ultrapassa 1 milhão, 2 milhões de euros facilmente para gerir à cabeça a manutenção de um campo de golfe. E depois há um aspecto que é muito importante dentro desta equação, que é a disponibilidade do custo da água para a rega. Ou seja, se não houver facilidade ou um custo relativamente baixo para a água de rega, os custos de exploração depois do campo de golfe tornam-se muito, muito incomportáveis. A estimativa atual do montante de investimento necessário para a construção de um campo de golfe de 18 buracos, eu diria entre 40 e 60 hectares de terreno, com 20 a 25 hectares de área relevada, pode ir entre 8 a 15 milhões de euros. Rapidamente, para dizer o que é que são os proveitos, dependem da capacidade de atração dos jogadores, normalmente os jogadores estrangeiros, quando eu falo aqui em jogadores estrangeiros, normalmente, com algumas exceções, eu diria que 75%, 80% do número de voltas de golfe jogadas nos campos de golfe no país são jogadas por estrangeiros e o resto, os 20%, serão por portugueses e estrangeiros residentes em Portugal. A receita dos green fees, a receita das subscrições, dos chamados memberships, a receita de aluguer, a receita dos campos de treinos, merchandising, o valor do green fee médio. Uma coisa é ter um green fee médio a 60 ou 70 euros, dependendo de uma localização num destino. Outra coisa é ter um green fee médio a 17 ou a 20, dependendo de uma situação em que um campo está sozinho numa localização com muita dificuldade de acesso por parte dos jogadores. E depois também os incentivos aos clientes golfistas e aos parceiros comerciais, por exemplo, em muitos casos em que fazem propostas de valor que incluem a possibilidade de jogar vários campos ou várias voltas de golfe por preços que são descontados. Depois os custos, os grandes custos de exploração dos campos de golfe, que dependem das dimensões e das características do campo, no número diário de jogadores, ou seja, se eu tiver um campo de golfe em que tiver 50 jogadores, eu posso cortar a relva basicamente a qualquer hora que eu quiser. Se tiver um campo de golfe, como nós temos hoje em Vila Moura, com 220 jogadores por dia, eu tenho que cortar a relva às 5 horas da manhã. Se tenho que cortar a relva às 5 horas da manhã, tenho que pagar a 140 pessoas para começarem a trabalhar às 5 horas da manhã. Portanto, são situações que são completamente diversas e que implicam um tipo de trabalho e um custo completamente diverso do que é jogar num campo que não tenha essas características. Os combustíveis, a água, as comunicações, etc, etc. E depois, ao nível pessoal, as remunerações dos custos sociais, o fardamento e equipamentos de proteção, os seguros, as rendas e os custos financeiros, se o investimento não for feito com meios próprios. Depois, as questões-chave da rentabilidade do investimento associado à construção e exploração de campos de golfe em articulação com a hotelaria e com o alojamento turístico. Questões-chave.
nível de disponibilidade de meios financeiros do promotor e custo do financiamento associado ao investimento a realizar na construção. E no suporte à tesouraria, ou seja, no lançamento do campo. É óbvio, quer dizer, isto depende muito do modelo de negócio. Há empresas, grupos que têm meios financeiros, preferem fazê-lo, não fazem recurso ao financiamento, às diversas formas de financiamento que forem aqui apontadas, e há outros que, eventualmente, fazem de uma forma diferente, que têm um custo, em determinadas épocas é um custo facilmente suportável, noutras é um custo que se torna muito complicado. E o que nós vimos durante a crise que passámos foi que vários resorts ou vários projetos que incluíam hotelaria e golfe foram obrigatoriamente transferidos para, por exemplo, para fundos imobiliários, porque precisamente não aguentaram, em termos de tesouraria e em termos dos custos financeiros associados ao custo do investimento que tinham realizado, não aguentaram e, portanto, se não tivessem sido passados para os fundos, possivelmente tinham desaparecido. Aliás, um ou dois desapareceram mesmo. Questões-chave: localização, características dos campos e capacidade intrínseca do destino e dos campos para a atração de clientes potenciais golfistas. Aqui, a questão-chave é, como tudo, disponibilidade de transporte aéreo para o destino, percepção da qualidade global do destino de golfe. Ou seja, neste momento, tal como aqui na Madeira, no Algarve, a mesma coisa, e mesmo em Lisboa isso está-se a passar, mas o Algarve é o caso mais grave nesse sentido, é que nas grandes épocas de pico do golfe turístico não há aviões, não há voos, não há frequências. E mesmo a TAP não tem uma ponta aérea de Lisboa para o Algarve, que pudesse fazer com que um cliente que viesse da Suécia chegava a Lisboa e uma hora depois estava a voar para o Algarve. Não. Hoje um cliente que se vier vir jogar para o Algarve e vier para Lisboa tem que estar 5 ou 6 horas em Lisboa à espera. 5 a 6 horas em Lisboa significa perder um dia de golfe num pacote de 3 ou 4 dias que faz uma viagem. E isso não faz sentido, não é uma situação que seja aceitável do ponto de vista daquilo que é a exploração, o investimento e a exploração. Percepção da qualidade do golfe no destino, nível de dependência e capacidade negocial das empresas de golfe face aos parceiros da hotelaria e alojamento turístico. Capacidade e nível de integração de negócio. Eu tenho para mim que, e no âmbito do grupo em que eu trabalho, esta é uma das questões fundamentais. Ou seja, a capacidade que as minhas equipas de golfe e que as minhas equipas da hotelaria e de exploração hoteleira sejam capazes de trabalhar em conjunto para ganhar sinergias das duas atividades e conseguir que no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, consigamos tirar vantagem de estarmos a estruturar um produto conjunto de uma forma que seja inteligível tanto para os clientes diretos como para os parceiros comerciais que trabalham connosco. A estratégia de grupo ao nível da gestão operacional. Eu coloquei este ponto aqui porque é um ponto muito importante. Há grupos económicos e grupos do turismo em que o golfe é uma atividade, sim, é uma atividade que, diremos assim, é secundária em termos da rentabilidade da hospitality. No caso, há outros em que o negócio em si é o golfe e o alojamento é um negócio que é, diremos assim, complementar àquele que o golfe pode trazer. E, portanto, aqui a questão da rentabilidade coloca-se depois da forma como, ao nível da gestão, nós vamos fazer a distribuição daquilo que é, ou a ventilação daquilo que são os preços, tanto da hotelaria como do golfe. E, paralelamente, também como é que se olha para o IVA aplicável ao golfe turístico. Como sabem, há uma diferença significativa entre o IVA do alojamento, que é 6% no continente, 5% aqui, e do golfe, que é 23% e 22%, e, portanto, às vezes há aqui algumas formas de tentar tirar alguma vantagem em relação a essa situação. Principais conclusões: a exploração comercial dos campos, em geral, só rentabiliza o investimento realizado num limiar de rentabilidade que são 17 mil a 20 mil voltas de golfe. Se não se fizer isso, a um preço médio de 30, 40 euros, a exploração do campo de golfe é muito difícil de ser rentabilizado. O investimento de campos de golfe associado a projetos de imobiliária pode ser estratégico para esses projetos, mas normalmente acaba mal.
O custo de exploração e as despesas com a exploração nunca são suportadas por aqueles que compram a parte imobiliária associada aos campos de golfe. O investimento de golfe é estratégico, ou seja, nós precisamos de ter um produto de golfe para encher os hotéis fora das épocas. Depois, é tanto mais rentável quanto maior ou melhor capacidade de articulação e integração com a oferta de hotelaria e alojamento turístico. Penso que isso já referi. A concorrência entre os campos de golfe, numa primeira linha, pode ser difícil, mas eu diria que num destino que se pretende apresentar com uma capacidade de atração de golfistas, fora da época, haver pelo menos 3 ou 4 campos de golfe é um plus, é uma capacidade de atração melhorada do que ter apenas 1 ou 2 campos de golfe. Ninguém viaja do norte da Europa para ir jogar um num destino em que jogue apenas num campo de golfe ou até em 2 campos de golfe diferentes. Portanto, a concorrência entre destinos de golfe é enorme e é crescente. A articulação entre o hotelaria e o golfe na estruturação de propostas competitivas é essencial na decisão dos golfistas. E a disponibilidade de voos e o custo de transporte aéreo nas épocas de golfe são hoje particularmente decisivas para viabilizar e rentabilizar os investimentos na construção e exploração dos campos de golfe. Muito obrigado pela vossa atenção. Depois fico à vossa disposição para as perguntas que queiram fazer.